Aleluia. Graças a Deus, queridos. Boa noite. Não vou fazer muita saudação não, porque já sou de casa, né? Então, antes de começarmos a palavra, você coloca em pé. Você pegou, foi? Aleluia. Achei que ia cantar. Você coloca em pé, queridos, e feche seus olhos. Vamos adorar um pouco ao Senhor com o nosso coração. Mais um pouco. Pai, nós te amamos. Estamos aqui porque nós entregamos ao Senhor a nossa adoração. Entregamos ao Senhor a nossa oferta. Entregamos ao Senhor os nossos louvores. Entregamos tudo ao Senhor e agora estamos aqui porque nós queremos de Ti, Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso e nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Deus. Abra sua boca, querido. Adore o Senhor. Diga-lhe o quanto o Senhor ama. Diga-lhe o quanto o Senhor ama. Abra sua boca, que as palavras, que o som saia da sua boca e você possa dizer a Ele que Ele é maravilhoso, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o amado da nossa alma. Tudo Ele é para as nossas vidas. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, abrindo as nossas bocas, Deus, para te glorificar, para te exaltar. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar de tudo que nós somos, o que nós achamos que somos, para que o Senhor seja cada vez mais na nossa vida, que nós possamos diminuir nós mesmos, para que o Senhor possa crescer cada dia mais. Nós fazemos isso porque nós te amamos, Deus. Nós queremos a tua presença, queremos sentir o Senhor, queremos que a tua vida esteja fluindo em nós, queremos que a tua graça esteja em nós, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Deus. Nós queremos escutar a tua vontade. Nós queremos que o Senhor direcione cada um dos nossos passos. Sim, Deus, nós queremos estar mais próximos do Senhor, cada vez mais, com o nosso coração mais ligado contigo, Deus. Porque nós te amamos. Espírito Santo de Deus, te damos a liberdade nesta noite de falar conosco. Estamos aqui, Senhor, porque é uma casa onde o Senhor estabeleceu para que a tua vontade seja estabelecida, para que a palavra da verdade fosse pregada. Então, vem com a tua verdade nesta noite, mais uma vez, Deus. Mais uma vez, colocamos nosso coração diante do Senhor. Vem com a tua verdade, Pai. Vem com o teu amor. Vem com a tua graça, porque nós estamos sedentos de Ti. E nós nos esvaziamos de tudo que nós trouxemos para oferecer ao Senhor. E agora estamos aqui, Senhor, em pé, mãos levantadas, dizendo: enche-nos, alimenta-nos, supre-nos com a tua palavra, supre-nos com o teu amor, supre-nos com a tua unção, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode ser, tá? Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia. Hoje eu quero falar sobre algo na palavra que tem a ver com o sentimento que às vezes pode surgir em nosso coração e muitas vezes, às vezes surge até por demasiado tempo. Sabe aquela sensação que você tem às vezes de que parece que a gente faz as coisas e não sai do lugar? Sabe aquela sensação que tem às vezes parece que a coisa não anda?
sensação de parece que está empacado. Empacado é um termo nordestino, né? Todo mundo sabe que é empacado aqui, sabe? Somente quem já viu carroça ou já lidou com um animal, sabe que é um animal, sabe que é um burro empacado, não sabe? Uma época da minha vida, meu primo tinha um depósito na terra de construção e eu ficava tomando conta, ele tinha uma carroça, tinha um jumento, não era jumento, era um burro. E esse burro, o nome dele era Jerônimo, nunca esqueci. E ele tinha uma coisa com pé de abóbora, ele podia estar com o peso que fosse, se ele estivesse passando por um lugar, tivesse um pé de abóbora, um terreno, ele saía arrastando a carroça para lá e só empacava ali, e só saía dali quando ele comia as folhas da abóbora tudinho. Nunca entendi, porque uma vez eu estava carregado com traço, eu acho que era tijolo, assim, pesado mesmo, e ele ia remoendo assim, e quando ele viu, eu não sei como é que ele enxergava aquilo, ou era pelo faro, sei lá como é que o burro entende essas coisas, quem sabe mais de burro do que eu não sei muito. E sei que ele ia assim, ele foi, passou por cima de tudo, passou por cima de meio fio, passou por cima do banheiro, arrastando a carroça comigo em cima. E eu tentando puxar para o lado, mas o bicho empacou. Empacado é uma coisa que a gente sai, sabe? E a gente parece que a gente está fazendo aquilo e está inútil a vida. Como sair de uma situação dessa? E muitas das vezes essa situação de estar empacado, a gente pensa assim, Deus, por que eu estou nessa situação? Parece que é difícil. Ou muitas vezes eu falo assim, parece que é difícil só para mim, sabe? Parece que para todo mundo está dando certo, mas para mim a coisa não anda. Para mim a coisa não sai do lugar. Eu estou falando aqui algo estranho ou é algo que acontece? Algo que acontece. Acontece? Bom, então até agora eu estou acertando. Algo que acontece. Deus, parece que a vida é inútil. Parece que as coisas não andam. E quando a gente fala assim, parece que é difícil só para mim, a gente olha para o outro e fala assim, Deus, por que a vida daquele ali parece que está tudo certo e as coisas acontecem para ele e do meu lado e eu estou aqui e parece que eu estou empacado. Primeira coisa que eu vou dizer para você, em relação ao outro, que era uma coisa que eu costumava fazer e o Espírito Santo tirou isso de mim. Não olhe para a vida do outro. Jamais baseie a sua vida ou tente comparar a sua vida ou tente medir a sua vida pela vida do outro. Isso é uma das coisas mais erradas que a pessoa, o indivíduo, pode fazer hoje em dia. Por dois motivos. Primeiro, ninguém sabe como é a vida do outro. E se tem uma coisa que tem muito hoje em dia é capa. Não olha a vida do outro pelo Instagram, porque o Instagram não é só a questão, pastor, das pessoas estarem a ver nessas vidas, porque também às vezes tem a questão, eu falo Instagram e redes sociais de maneira geral. Às vezes a questão da vida de estar olhando a vida do outro e achando assim, né, poxa, tá dando tudo certo para ele, aí vai ter aquela coisa, fala assim, eu tenho para casa, e fica comparando aquelas fotos, porque fulano de tal foi para tal canto, porque fulano de tal comprou tal carro, porque fez isso, fez aquilo outro, e hoje parece que as pessoas ficam naquela concorrência de um olhando para a vida do outro, e aí sempre que a gente acha isso, os nossos olhos sempre vão achar que o outro está numa situação melhor que a nossa, que ele está andando e que a gente está empacado. Sempre. Por quê? Porque a gente não sabe. O outro pode estar andando, pode estar evoluindo? Sim, e não também. Como é que a gente vai saber? Sabe por que a gente não sabe? Porque a única forma da gente caminhar, a única forma que a gente pode fazer com que a nossa vida não seja uma vida inútil, ou pior, que a gente não faça coisas inúteis, é fitando os nossos olhos no Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 127, versículo 1. Aliás, vamos ler ele todo.
Salmo 127. Esse versículo é bastante conhecido. Só que na maioria das vezes nós temos o costume de passar pela palavra sem observar aquilo que ela quer dizer para a gente. E eu acho que essa é uma das palavras, um dos textos da Bíblia que mais se aplica aos dias de hoje, ao mundo que a gente vive hoje em dia. Amém? Amém. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil, 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 sem utilidade nenhuma, não vai valer de nada acordar de madrugada, dormir tarde e comer do pão que penosamente granjeastes. Porque o Senhor, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Ou em algumas versões, como na minha, Ele dá enquanto descansa. E muitas vezes nós queremos edificar a nossa casa e nós organizamos e nós calculamos e nós fazemos conta e nós pagamos boletos, fazemos boletos e nós temos dívidas e nós trabalhamos, nós queremos construir alguma coisa e a gente para e fala assim, parece que eu estou saindo do canto, parece que está inútil. Parece que a coisa não está andando. E muitas vezes nós estamos com medo do assalto, nós estamos com medo da economia, nós estamos com medo da política, nós estamos com medo de um monte de coisa e ficamos tentando guardar e tentamos fazer as coisas para proteger a nossa fortaleza, o nosso ambiente, tentamos nos resguardar de várias coisas e de repente acontece um negócio que foi inútil. E aí alguns falam assim, então eu vou deixar para lá. Chuta o balde, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que vier, veio, o que não vier, não veio. Não vai dar em nada, vai ser inútil do mesmo jeito. Porque se não for com o Senhor, se a gente não aprender a colocar o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vontade no Senhor, as coisas que nós fizermos na vida, tudo que nós tentamos em edificar, tudo que nós tentamos em construir, tudo que nós tentamos em proteger, sempre vai ficar com aquela sensação de inutilidade. Por quê? Porque nós precisamos aprender a fundamentar a nossa vontade no Senhor. Precisamos aprender a fundamentar quem nós somos, todo o nosso ser no Senhor. Existem muitas reuniões que são feitas e as pessoas participam das igrejas, dos cultos. Uma das coisas que Deus mais tem colocado no meu coração, inclusive eu converso muito com o pastor Alexandre, da necessidade de nós aprendermos que a vida cristã não é dentro da igreja. A aplicação da palavra, ela não é aqui. A aplicação da palavra é no nosso dia a dia. A aplicação da vida em Deus, está falando é uma vida. Não é uma religião, não é uma prática, não é vir para cá, sentar, levantar, louvar e ir embora e acabou. Porque aí, se você fizer isso, toda a construção que você fizer aqui dentro da igreja mesmo, se você não entender que essa é uma direção do Senhor, se não for baseado na palavra que Ele tem falado para você, no seu dia a dia, também isso pode ser uma coisa inútil. O que é inútil? Não serve para nada. É correr atrás do vento. Ou seja, se esforçar
se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar, e no final das contas não dá em nada. O mundo é assim, as pessoas se esforçam para ganhar dinheiro, as pessoas se esforçam para fazer as coisas, as pessoas se esforçam para batalhar, eles se esforçam de várias maneiras para fazer um monte de coisa, se esforçam para tentar viver. Só que esse esforço do mundo, eles se acordam cedo, repousam tarde, comem daquele pão que vão penosamente granjeando dia após dia, só que tudo isso que faz, toda a batalha, todo o esforço dessas vidas, elas são esforços inúteis. Por quê? Porque se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se não estiver na presença e na vontade dEle, essas coisas são inúteis. A vida fica uma vida inútil, fica uma vida sem sentido, fica uma vida que a gente nada e morre na praia, fica uma vida empacada. Não é à toa que Jesus fala que eu sou o caminho. Porque o caminho não é uma condição parada, é uma condição constante, de caminhada nele, de seguindo por ele. E somente quando a gente tem uma busca por uma intimidade com Deus, quando o nosso coração te busca escutar a vontade dele, quando a gente aprende que precisamos colocar nossa vida nele, dia após dia, é assim que nós vamos caminhando para um lugar de descanso. Porque o Senhor, aos seus amados, aqueles que amam Ele, não precisam ficar estressados, porque Ele dá enquanto descansam. Descansam aonde? Descansam aonde? Descansam no Salmo 91 primeiro. Aquele que habita a sombra faz o quê? Errado. Eu corrigi esses dias, irmãos. Não descansará. Não descansará. Descansa. Descansará lá na frente. Descansa agora. O versículo fala: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Deus não quer que você descanse lá na frente. Quer que vai entrar lá na frente? No céu? Sim, o céu é um lugar de descanso. Mas e agora? Agora precisamos buscar a presença de Deus, por quê? Porque ela traz o céu até nós. E esse céu até nós, ele vem trazendo aquilo que tem no céu, que é o descanso para nós hoje. A sombra do Onipotente descansa. Esse lugar de descanso, esse lugar do feito, esse lugar da presença de Deus, é o lugar que nós precisamos entrar nele através da palavra. Uma das coisas que nós precisamos entender, como cristãos, e eu preciso repetir isso aqui várias vezes. O pastor Alexandre falou aqui sobre repetição. Repetição é isso. Um pregador chamado Mike Murdock, viu, pastor Alexandre? Numa pregação ele falou assim, ele falava sobre sabedoria. Ele disse assim: olha, irmãos, vai pregando. Quando as pessoas começarem a reclamar, dizendo que está repetindo muito, é aí que elas estão começando a aprender. Pegaram essa? Quando você começar a achar assim, eu acho que o pastor Alexandre está repetindo muito a mesma coisa, eu acho que aí você está começando a entender o que ele está querendo dizer. Aí o que ele vai fazer é repetir mais. Por quê? Porque a repetição é que traz a fixação do entendimento, e o entendimento faz a gente mudar de posição. Talvez eu tenha vindo aqui várias vezes, eu acho que das igrejas que eu tenho pregado, é a que eu mais prego é essa. Obrigado pelas oportunidades. E alguns podem falar assim: pastor Roberto, parece que eu já sei o que ele vai dizer. Porque é como se fosse a mesma coisa, mas é a mesma coisa, porque não tem outra coisa para dizer. E o que nós temos a dizer? Buscar a presença de Deus. O que nós temos a dizer? Precisamos mergulhar em Deus. Pastor, já faço isso. Não faço o suficiente. Como é que você sabe? Porque eu não faço o suficiente. Você faz o suficiente, pastor? Você faz, Paulo? Quem faz o suficiente aqui? O próprio Jesus. Ele diz assim: é preciso orar mais. É preciso buscar mais.
ele chamava os discípulos e falava assim, vamos orar mais. Mas não é o suficiente, ele já sabe o que vai acontecer, o que vai fazer. Muito pelo contrário, no momento mais difícil é quando ele mais buscava a presença, porque ele sabia que o Senhor tinha que direcionar os passos dele. E essa presença que nós precisamos buscar, uma coisa tem que ficar clara na nossa mente. Sabe o quê? Deus, ele não é uma religião. Deus é uma pessoa. E aí uma das coisas mais assim, difíceis de entender hoje é que quando nós vemos em tantas igrejas pessoas indo e participando dos cultos e participando dos louvores, participando da liturgia, dos rituais evangélicos, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, seja ele qual for, e as pessoas entram nessa rotina do hábito de fazer, de cumprir as suas obrigações religiosas. Vou, canto, dou minha oferta, levanto a mão, abaixo a mão, sento, levanto, boto a Bíblia aqui, vou para casa, cumprir a minha obrigação. Sabe o que é isso? Inútil. Porque se você não entender que Deus é uma pessoa e de que o fato de você estar aqui por Ele, para conhecê-lo e para andar nele e para aprender dele e para colocar a sua vontade no coração dele, se você não entender que é Ele, até o fato de você sair de casa para vir para a igreja se torna uma coisa inútil. O pastor achou que eu ia falar mais manso hoje, mas gostei. Mas hoje é um dia de conserto, um dia de aprendizado, amém? Deus é uma pessoa. Se Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, e o Deus Espírito é uma pessoa. E esse Deus do Espírito Santo, que é uma pessoa, onde é que ele está agora? São 3 pessoas. Uma é inacessível. Pai das luzes, onde não há sombra de variação nem dúvida. Aquele a quem é destinado toda a honra, toda a glória, que os anjos dos céus olham para ele. O Jesus, o Verbo encarnado que veio, morreu, nasceu, cresceu, pregou, morreu, ressuscitou, está lá à destra do Pai, no qual o nome que é sobre todo nome está sobre ele. Toda autoridade foi dada a ele. E o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que foi enviado da parte do Pai para quê? Para nos ensinar todas as coisas. E o que ele quer ensinar para nós? Ele quer nos ensinar a não fazer coisas inúteis. Ele quer nos ensinar a andar no lugar em Deus. Ele quer nos ensinar que nós precisamos aprender que nossa relação com Deus, e somente a nossa relação com Deus, vai tirar a gente dessa inutilidade da vida, vai tirar a gente desse lugar empacado, vai tirar a gente desse lugar que a gente parece que está rodando e não sai do canto, para a gente então entrar em Jesus, porque o Espírito Santo sempre vai empurrar a gente para Jesus, o Espírito Santo sempre vai levar o nosso olhar para Jesus. E aí, quando nós olhamos para Jesus, ele fala, vem que eu sou o caminho, porque ninguém acessa o Pai a não ser por... Você entende isso? Quem entendeu, deu glória. São 3 pessoas que trabalham de uma forma única. Em qual sentido? De fazer com que a nossa vida, como cristão aqui, não seja uma vida inútil. Ele quer direcionar nosso coração. O Espírito Santo foi enviado para cá para direcionar o nosso coração. Ele foi enviado para cá para que nós possamos colocar a nossa vontade na vontade de Deus. Quando ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, ele está dizendo, se o Senhor não for, se a tua vontade não estiver direcionada no Senhor, se não for a vontade direcionada a Ele, tudo que você fizer
Pode ser coisa boa ou ruim, pode ser coisa grande ou pequena, mas tudo que você fizer que não for através da vontade do Senhor, se tornam coisas inúteis. Não serve de nada, ou seja, quando você morrer, acaba. Porque não são construídas em Deus. E muito pior, fica com a sensação de que está andando e não fazendo nada. Prossigamos. Provérbios 4. Eu estava meditando para essa mensagem, eu fui ler Provérbios. Fazia tempo que eu não tinha lido Provérbios 4. Como eu me deliciei com essa palavra hoje. Enquanto eu meditava sobre essas coisas e sobre a sabedoria de Deus em nós. Quero que vocês abram, amém? Provérbios 4, a partir do versículo 20. Abriram? Vamos devagar. Filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinos, inclina o teu... Opa! Espera aí. Eu tenho que fazer um monte de coisa na vida, mas espera aí. Vou inclinar os ouvidos na direção de onde? Vou fazer assim que você entender, tá? O que está dizendo aqui? Espera aí, vou escutar. Não funciona assim, a não ser que fosse áudio, né? Agora pode ser. Incline os ouvidos quer dizer a sua atenção. Foque a sua atenção. Espera aí. As coisas não estão caminhando direito, a coisa está empacada, eu tenho várias opções na vida, eu tenho várias escolhas para fazer, tem um monte de coisa que eu posso fazer. Peraí, para tudo. Para onde é que eu devo olhar? O que é que eu tenho que escutar? Onde é que deve estar a minha atenção? Filho, o pai fala, atenta para aos meus ensinamentos, ou seja, aquilo que está escrito, aquilo que eu deixei para você como direção, inclina os teus, atenta para a palavra da verdade. Preste atenção, não os deixe apartar dos teus ouvidos e olhos fitados na palavra. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. O ouvido, os olhos. A palavra diz que os olhos são a candeia da alma, ou seja, a alma é mente, a alma é o pensamento. E aí ele fala assim, pega os teus olhos, pega os teus ouvidos, inclina para a palavra, e pega a palavra e coloca no íntimo do teu coração. Porque se você fizer isso, versículo 22, são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. A saúde é na palavra. A saúde é na palavra. Quando você inclina, o Espírito Santo direciona. Tem a ver com vontade. Por quê? Versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que é o coração? O que é o teu coração? O meu coração, aqui, o físico, que pulsa, que acelera, que se cansa, que tem arritmia, que hoje em dia é muito comum ficar acelerado por causa de ansiedade. Aí você vai no UPA e o médico fala assim, é só ansiedade, dá uma medicação para ele relaxar, um anti-ansiolítico, né, uma medicação para ansiedade, aí você toma, aí ele vai no coração, o coração bate mais lento, mas aquela sensação de inutilidade, de ansiedade ainda continua. O coração bate no coração físico, diminui o ritmo, mas no coração espiritual, no coração humano, no coração da alma, digamos assim, aquela coisa ainda fica. Tanto é que quando o efeito do remédio passa, a ansiedade volta. Eu já passei por muita ansiedade. E eu podia pegar o remédio, eu tinha acesso. Mas eu falei assim, eu não vou atrás disso.
Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei os meus olhos, eu peguei os meus ouvidos e inclinei para... O que é que está escrito lá? Aí a palavra diz assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Aí eu fiz: toma, Senhor. Toma, Senhor. Aí às vezes você fica segurando assim, você quer calcular, você quer planejar, você quer pensar, você quer fazer um monte de coisa, e você quer andar igual um burro empacado, e você não consegue sair daquele canto. E Jesus falando o tempo inteiro assim: lança, lança, lança. Jesus está igual aquele atacante que está pronto para fazer o gol. Passa para mim a bola, passa para mim a bola. E você está lá tentando driblar, fazendo alguma coisa para lá e para cá. E Jesus está lá dizendo assim: se passar para mim, eu faço o gol. Lança, lança. E fala para ele que eu não consigo, eu estou todo enrolado aqui. E ansiedade é essa enrolação da vida que a gente está, cheio de coisa. Ele fala assim: se livra da bola, se livra disso, joga para cá, deixa para lá. Lançai sobre mim. É lançar. Mas e eu lançar, como é que eu resolvo? É aí que está a questão. Você não resolve. Você não resolve. Ou você coloca nele. Porque se o Senhor não edificar, inútil. Se o Senhor não guardar, inútil. Se não for o Senhor, inútil. Coloca nele. O que é coração? Coração é a tua vontade. Todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós temos que filtrar o nosso coração, a nossa vontade, com a palavra. Como é que funciona isso? O que é filtrar? Vamos pegar um exemplo aqui. Um coador de café. Você tem um coador de café. O coador é para coar o café. Só que para você fazer o café, você precisa colocar dentro do coador o pó do café. Se você pegar no coador de café e colocar pó de capim santo, vai fazer café? Não. Por quê? Porque quando você colocar ali, vai um coador, não é isso? Mas quando passar pelo processo, do outro lado vai sair um chá de... Não vai sair café. Se você pegar no coador de café e colocar só água, vai sair do outro lado filtrada, mas vai ser água. Filtrada pelo filtro, que é um coador. Quando você coloca café, você pega lá e coloca o café. Deu até vontade agora de tomar um gole de café. Aí você coloca o café, o pó, e você bota a água fervente, a água faz aquela mistura, o pó fica, e o que é passado para o outro lado é o café. O processo do café chama infusão, que é o processo de fazer chá também. Que é o processo de uma água quente, passa por um pó ou uma erva, e do outro lado sai a substância que você vai então se alimentar. Essa parte todo mundo entende. Sim? Todo mundo sabe fazer café aqui, não sabe? Quem não souber fazer café, então... Pastor, tem cafeteiro hoje em dia, tão mais fácil, você coloca lá e sai. Tá, as coisas modernas tem aí, só que a modernidade não ensina a gente muita coisa não. Vamos para a prática da coisa. No nosso coração nós temos vontades de um monte de coisas. Concorda? Vamos pegar o exemplo do pastor Alexandre. Vou pegar o seu como exemplo. Eu tenho vontade de comer um monte de coisa. Lasanha, pizza, passaporte. Esse passaporte só tem aqui em Maceió, né? Do jeito que é feito, o nosso passaporte ele é nosso, ele é único. Do jeito que ele foi desenvolvido e agora está famoso. Delícia passaporte. Só que a palavra diz que quando nós pegamos a palavra, no versículo 22, elas são vida para os que acham e saúde para o corpo. Como é que vai ser saúde para o corpo? A nossa vontade é comer. Concorda? Aquilo que nós queremos. Nós comemos pela emoção. Muito mais do que pela necessidade. Os olhos, e aí entra aquilo que o versículo falou, os olhos são a candeia da alma. Nós vimos, nós gostamos do que nós vimos, nós queremos comer aquilo que nós vemos. Nós cheiramos e nós escutamos
O som do borbulhar de uma comida gostosa do burbu, junto com o cheiro e junto com o olhar. A gente come pela emoção. Então a nossa vontade é colocada naquilo ali. E a gente vai e come. É um problema muito sério para quem tem diabetes. Por quê? Porque a vontade do diabético de comer doce, ela é uma vontade compulsiva, é uma vontade incontrolável. Entre aspas. Por quê? Porque é muito forte. Só que essa vontade ela é muito mais mental do que física, porque o corpo não precisa daquilo. É como a questão do se alimentar. O corpo não precisa daquela quantidade de gordura, ou daquela quantidade de carne, ou daquela quantidade de coisas. Tanto é que glutanaria é um pecado. Quando você perde o controle da quantidade da alimentação. E aí, quando você está com essa vontade muito grande, aí você pega e vai filtrar essa vontade. Você pega todo esse pó de vontade e coloca dentro de um filtro. Esse filtro é a palavra. Quando passa pelo filtro, a palavra vai dizer o quê? A palavra vai dizer que a gente precisa ter moderação. Que a gente precisa ter controle. Quando passa por esse filtro, o que sai do outro lado é só aquilo que é a vontade de Deus. Entenda, o café, o pó do café é a nossa vontade. O café feito é a vontade de Deus. A gente precisa filtrar a nossa vontade pela palavra. A palavra é o filtro. Está entendendo? A palavra vai tirar de nós o que é a nossa vontade para que a gente faça a vontade de Deus. Você precisa da palavra para filtrar essa vontade. Quando ele fala assim, de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, quer dizer que do nosso coração sai um monte de vontades. Um monte de coisas sai do nosso coração. Digamos que o coração seja uma nascente, que bota um monte de coisa, boas e ruins, da vontade. Nós temos vontade de fazer um monte de coisa. O que a gente faz? A gente pega a palavra e coloca como um filtro nessa fonte. Como se fosse um filtro grande colocado assim por cima. Então, quando a gente coloca esse filtro, a água continua jorrando? Continua. Mas como o filtro é a palavra, o que vai passar vai ser só a vontade de Deus. Aí, quando nós aprendemos a fazer isso, nós saímos daquele lugar de inutilidade. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não são inúteis. Elas têm uma utilidade em nossa vida. Quando a vontade de Deus é estabelecida em nossas vidas, nós deixamos de fazer coisas inúteis e começamos a ter utilidade. E aí nós começamos a entender que as coisas das nossas vidas, elas estão dentro de um propósito de Deus. E quando você edifica uma casa, quando você tem a intenção de construir alguma coisa, quando você tem a intenção de fazer qualquer coisa da vida, e você coloca o seu filtro em Deus, dentro da vontade dele, você sai dessa necessidade, dessa condição de... Você deixa de estar empacado. Você começa a andar no lugar em Deus. Quando você tenta guardar alguma coisa, ou construir alguma coisa, quando você coloca isso na vontade do Senhor, e como é que coloca na vontade do Senhor? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero construir alguma coisa. O que o Senhor me fala sobre isso? O que diz na tua palavra? Ou mais do que isso, entra no teu quarto e fala assim, pai, o que eu preciso fazer sobre isso? Ah, eu estou com medo de um monte de coisa, o mundo está terrível. Aí você vai no seu quarto e fala, Senhor, eu estou com medo de a minha casa estar desprotegida. Guarda. O que o Senhor fala sobre isso? Aí ele vai dizer para você assim, descansa na minha presença, eu cuido de você. Aí o seu coração fica descansado. Aí ele pode dar uma direção, faça isso, faça aquilo outro, troca a fechadura, bota o portão, compra um cachorro, sei lá, qualquer coisa. Estou dando um exemplo. Porque não tem a ver com o que você vai fazer e com o que você vai deixar de fazer. Tem a ver com escutar a vontade dele. Entenderam isso, amém? A vontade dele é o que nos sustenta no nosso dia a dia, e é que a vontade dele para nós faz com que nós deixemos de ter uma vida inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, acordar tarde, porque uma época da minha vida eu estava assim, acordando cedo demais, dormindo tarde demais, e falei, Deus, a vida é isso? Porque se a vida for essa canseira toda, me leve lá para o céu, eu quero descansar. Não aguento mais isso não.
E aí quando essa palavra entrou no meu coração, e ele falou assim, olha, enquanto você não colocar a sua vontade em mim, vai ser inútil você fazer isso. Mas se a sua vontade estiver em mim, eu mostro para você a utilidade que tem nas coisas que você vai fazer. A questão não está em acordar cedo ou acordar tarde. A questão está em escutar a vontade do Senhor, porque a vontade dele coloca a gente dentro de um propósito. Porque tem gente que faz um monte de coisa inútil, inclusive na igreja. Tem gente que se esforça demais. Eu me esforcei muito por muitas coisas na igreja e depois vi que eram inúteis. Por quê? Porque estava voltado para uma religião, estava voltado para uma prática rotineira, uma prática, e eu falei assim, Deus, qual o sentido disso? E aí, quando eu fui buscar a vontade dele, ele falou para mim assim, eu vou colocar você em lugares em que você não seja um inútil. Por isso eu estou aqui. Eu estou sendo inútil? Graças a Deus, porque a vontade é dele. A direção é dele, e a honra é dele, e é tudo por ele. Precisamos deixar de ser inúteis para ele. Quando nós buscamos a vontade de Deus, nós entramos no lugar de propósito. Para finalizar, vocês entenderam o coador de café? Entenderam que o nosso coração é cheio de vontade, nós precisamos filtrar essa vontade pela vontade de Deus, pela palavra? Então, para afirmar isso, eu quero que você abra Mateus 6,10. Mateus 6,10. Só que esse texto, essa passagem, ele não começa no 6,10. Mais acima, eu acho que deve ser no 8, ele começa dizendo assim, mas vós, quando orardes, é no 8 ou é no... E começa dizendo assim, mas vós, quando orardes, acho que é isso que diz, dizeis assim, Pai nosso, que estais nos céus. E qual é que começa o Pai Nosso aí? É porque eu já deixei salvo aqui, hein? Começa qual versículo? Porque aqui eu já deixei salvo só o 6, só o 10. 6,9. O 6,9 começa, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja e venha. Aí já é o 10. Venha o teu reino e faça-se a tua. Faça-se a tua. Deus tem vontades. E as vontades dele são muito boas para nós. A vontade de Deus, ela é plenamente estabelecida no céu. A vontade de Deus no céu, não existe contradição no céu. Não existe ninguém no céu que se levanta assim e fala assim, eu acho que não é desse jeito. Você acha que alguém pensou no céu, lá, que Deus determina alguma coisa, a palavra dele, alguém fala assim, uma palavra aqui, Senhor. Olha, será que o Senhor não podia fazer de outro jeito? Eu acho que... Você acha que alguém faz isso no céu? Quer dizer, uma pessoa tentou fazer isso, mas ele foi para o outro lado. Ele levantou o dia e falou assim, eu acho que o Senhor está recebendo adoração demais, eu queria um pouco disso para mim. Só que ele fala na palavra que a minha adoração é minha e eu não dou a ninguém. A honra pertence a ele, e ele quis algo que não era dele. Ou seja, no dia que ele tentou fazer algo que fosse fora da vontade de Deus, ele foi precipitado, ele foi lançado fora. Ele e mais os que foram com ele, a terça parte. Porque no céu, a vontade de Deus ela é plena, o que ele fala é a verdade. Um dia Deus quis salvar o homem, um dia eu falo assim, na eternidade, no céu, em determinado momento, Deus falou assim, o homem precisa ser salvo. Eu tenho vontade de salvar a humanidade, mas eu não acho nenhum que consiga fazer isso. Aí o filho disse, essa é a tua vontade? Então a tua vontade vai ser cumprida. Eu vou lá morrer por eles.
Porque essa era a vontade do Pai. E no Salmo, aí na oração, ele fala assim, que venha o teu reino. O que é o teu reino? O reino, ele vem através da palavra. Então, nós estamos falando aqui, nós estamos trazendo o reino de Deus. Ele não vem com visível aparência. Não diz que está aqui, nem lá. O reino de Deus, ele está dentro de nós, através do Espírito Santo, que vai estabelecendo esse reino. Ele fala assim, que venha o teu reino e que seja feita a tua, ou seja, que a vontade do Senhor seja estabelecida em nossos corações, onde está o reino de Deus, assim na terra. Em que terra? No planeta? Não, nessa terra aqui. Porque nós somos terra, nós somos pó. Então a vontade de Deus se estabelecida aqui nessa terra, como ela já é plenamente, totalmente, completamente estabelecida. A vontade de Deus já está estabelecida no céu. A palavra dele já foi liberada no céu. O reino de Deus é trazer essa palavra que foi pregada no céu para dentro de nós, para essa terra aqui. E uma vez que nós falamos ela, uma vez que nós andamos nela, ela é estabelecida. A vontade de Deus é estabelecida. E quando a vontade de Deus é estabelecida em nossas vidas, acontece aquilo que está escrito lá nos Salmos. Por quê? Porque o Senhor, aos seus amados, Ele dá o descanso, ou Ele dá enquanto descanso. Nós entramos num lugar de fé, nós entramos num lugar de tranquilidade. Quando nós andamos na palavra de Deus, nós saímos daquela insatisfação de, parece que nada dá certo. Nós não ficamos olhando a vida do outro. Nós olhamos para Ele, e quando nós olhamos para Ele, Ele dá uma direção, e na direção dele não existe cansaço, na direção dele não existe trabalho mal feito, na direção dele, na vontade dele, não existe coisas inúteis. Como é que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo é inútil ou não? Você tem que olhar para o seu coração. E no seu coração, você tem que buscar uma intimidade com Ele. E uma vez que você busca intimidade com Ele, aquilo que Ele tem falado no seu coração, cumprir a vontade dEle, você vai ter utilidade. Se você não cumprir qualquer coisa que você fizer fora da vontade do Senhor, serão coisas inúteis. Por quê? Porque é a vontade dEle que domina sobre todas as coisas. A gente precisa da comunhão com Deus para saber a vontade dele. E aí a gente pensa na vontade dele assim, mas a vontade dele é salvar a humanidade. Sim, mas a vontade dele é que todos conheçam Jesus. Sim, mas a vontade dele é que a gente pregue o reino de Deus. Sim, todas essas coisas parecem assim muito grandiosas, não é isso? E aí a gente volta para o começo da mensagem. Nós voltamos para a sua vida e para a minha vida. Se o Senhor, a vontade dele não edificar a minha casa, então tudo se torna inútil. Se a vontade dele, porque é assim que começa o reino de Deus, queridos. Quando a gente entra num lugar de coisas, de instituição, de práticas, de vir para cá e fazer, e cantar e não cantar, quando a gente entra nesse lugar de vai e vem, isso fica uma prática só porque eu tenho que fazer, porque é minha obrigação, ou porque eu tenho que fazer, porque é legal, é porque isso, aquilo, outro. Qualquer coisa que eu fizer dentro da igreja, que não for debaixo da vontade do Senhor, escutando a direção dele, isso se torna uma coisa inútil. Ou seja, por que quer dizer inútil? Quer dizer que não vai servir de nada, não vão estar edificando nada, não vão estar transformando a vida de ninguém. Eu tenho um cuidado muito grande no meu coração para que a pregação que eu faça não seja uma pregação inútil. Será que tem? O pastor falou aqui de profecias inúteis. Ou seja, ainda de não servir de nada, ainda bagunça com a vida das pessoas. Sair de uma prática religiosa inútil. Pastor, parece que a minha vida não está avançando, parece que a coisa não está andando. Voltar para o começo da pregação, para a gente terminar. Agora que eu já fiz toda... Fui até o final, estou voltando para o começo agora. É o que você entenda. Parece que a coisa não está indo.
O que é que eu preciso, pastor? Se eu preciso de uma coisa, escutar a vontade do Senhor da sua vida. Porque só ela que vai preencher o teu coração. Só ela que vai dar uma direção para você. Então, pastor, qual é a vontade de Deus para mim? Especificamente, a vontade. Pastor, fala para mim qual é a vontade de Deus para mim agora. Eu vou dizer para você uma coisa. A vontade de Deus para você agora é que você esteja na presença dEle. Ponto. Pastor, eu quero saber, eu não sei. Qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é, Ele quer você em intimidade com Ele. Uma vez que você está lá, aí Ele vai dando os detalhes. O que Ele quer para você no seu dia a dia. De tudo. Até do que você vai comer ou vai deixar de comer. Amém? Em todos os lugares. Queridos, a vida de Deus tem que gerenciar todas as coisas da nossa vida. Tudo. Tudo. Tudo que quer fazer, Senhor. Quando na minha vida acontece alguma coisa assim, que a coisa parece que desandou, meu Deus, qual é a tua vontade? E às vezes as coisas a gente calcula, a gente programa, a gente acha que está fazendo a vontade de Deus. Eu vou pegar um exemplo agora para poder encerrar. Que foi o que eu já contei aqui no começo do ano. Eu fui para a missão Nordeste, estava lá, fui no carro que eu tinha. E pegamos o carro e fomos lá e botamos gasolina e estamos lá evangelizando, fazendo a vontade de Deus. Subi na serra, puxando carroça com gente em cima, cheio de filtro, o carro vai e funde o motor. E aí, a nossa vontade é dizer assim, mas Deus. E aí vem logo a ideia, né? Quanto custa um negócio desse, né? Fazer um motor de carro. E eu estou aqui no meio da missão. O carro é útil para o Senhor. O que é que eu faço? E aí vem aquela... Queridos, quando vem aquela situação que parece que empaca, eu faço igual Davi, eu corro para a presença. Não dá. Cheguei, voltamos, levei o carro para a oficina. Ela disse, tem que abrir o motor. E como eu sei que o pastor Roberto tem o mesmo entendimento que eu de algumas coisas, então nós voltamos e fomos para casa tomar café, depois da oficina e ninguém questionou o que vai fazer, o que vai fazer, nós ficamos calados, comendo. Por quê? Porque tem situações na vida que a gente tem que parar de falar muito, somente quando a coisa fica difícil. Uma dica para você. Para de falar, para de tentar especular um bocado de coisas, fica quieto. Glória a Deus. Vai para um canto. Olha, não estamos falando com ninguém. Vai para o quarto. Minha esposa já sabe. Eu vou lá para o quintal. Sento lá debaixo da folha de abuticaba. Até a cachorra encosta do meu lado e fala, sai, quero nem você aqui, quero ficar quieto. Aí eu vou pegar lá no meu coração, que tem um monte de vontade. Aí vou colocar aquele filtro em cima, que é a vontade do Senhor. Pai, o que eu faço? E aí eu orei. Deus, o que eu faço? Aí Deus fala, continua na missão. Nós continuamos na missão. No carro, botando para consertar. E a tranquilidade. Resultado, o carro ficou lá, trabalhando na missão. E quando eu volto para cá, eu falei, vou ficar sem carro. Não deu um mês, Deus vai e providenciou o carro para mim. E eu falei assim, pai, essa não era nem a minha vontade. E aí ele disse para mim assim, sabe o quê? Quando você descansa, eu faço. O difícil hoje em dia é descansar. O difícil é confiar. A coisa mais difícil hoje em dia, sabe qual é? Para quem quer andar em fé. Dessa pauta você prestar atenção bastante no que eu vou dizer agora. A coisa mais difícil para quem quer andar em fé hoje em dia, sabe qual é? Não fazer nada. A coisa mais difícil para a gente hoje em dia, não falo só a gente aqui, é o que eu tenho visto por onde eu ando no mundo, e até para mim, algumas vezes, a coisa mais difícil, sabe qual é? Não fazer nada. É quando empacar, depois eu aprendi lá com o Jerônimo, que quando ele empacava para poder comer a abóbora, eu descia da carroça e ficava sentado no sombra esperando ele comer, porque não tinha o que fazer. Uma vez eu bati tanto no bicho que quase sangrou, mas ele não saía.
Eu não queria terminar aquilo ali, então assim, era um burro empacado. E aí o que eu fiz na época? Você entrava e ia para o lado. Deixava. Quando ele ia para eu via que era uma folha de abóbora, eu nem ficava puxando mais a rédea, eu deixava. Eu estou lembrando disso agora, isso faz uns 30 anos. Eu nem puxava a rédea, eu deixava. E ele ia lá, e eu ficava assim, deixa ele ir. E aí, quando nós empacamos na vida, ou a coisa fica difícil, vai para a sombra da palavra, vai para a sombra do Altíssimo, senta lá e sossega. Deus, o que eu preciso fazer? Enquanto ele não der a direção, não faz nada. O que fazer quando não tem o que fazer? Só que é difícil para a gente, que a gente quer fazer alguma coisa. Tem a sensação de que eu tenho que dar os meus pulos, eu tenho que não sei o quê. Isso é a gente jorrando um monte de vontade do coração, um monte de estratégia, um monte de coisa, enquanto o Espírito Santo está lá falando assim, eu tenho a melhor solução para você, mas não é agora. Você só vai saber isso se você se aquietar. O Espírito Santo falou uma vez, fica quieto. Eu orando lá, pensando em um monte de coisa, eu escutei a voz dele e ele falou assim, fica quieto, sossega as tuas vontades, pega todas as tuas vontades, deixa, bota uma tampa em cima disso tudo, quieta o teu coração, guarda o teu coração e deixa, escuta o que eu tenho para dizer para você, sossega, para. E se você aprender que, se você colocar a minha vontade no teu coração, então tudo que fluir de você vai ser meu. Por isso que ele fala, todas as coisas que devem guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração onde? Nele. Na vontade dele. Sossegar, aquietar, parar. Mas, pastor, dá aquela sensação de que parece que a gente é irresponsável. Para alguns, sim. Pastor, dá aquela sensação de que a coisa está acontecendo e parece que a gente está perdendo tempo. Se não for a vontade do Senhor, se o Senhor não edificar a casa, se não for na direção dele, qualquer coisa que você fizer, qualquer ação que você tomar, qualquer atitude que você tentar fazer, vai ser uma coisa... É só ela que falou. Vai ser uma coisa... Precisamos deixar de ter uma vida inútil e pautar a nossa vida na presença do Senhor. E somente a intimidade com Ele. Somente a intimidade com Ele é que vai fazer com que a gente conheça qual a vontade dele. Você só escuta a voz de uma pessoa se você estiver perto dela. E calado. Pior coisa é quando você está do lado de uma pessoa que você quer dizer alguma coisa para ela, ela não para de falar. Aí você fica lá, posso falar? Então, assim, a impressão que eu tenho às vezes, quando a gente entra para orar, que a gente fica lá assim, aí o Espírito Santo do outro lado dele assim, posso falar? Posso falar agora? Vocês já entraram para orar e ficaram calados? É? Já entraram para orar e ficaram calados? Uma coisa que eu aprendi a fazer, sabe assim, quando está um turbilhão de coisa assim, a coisa parece que empaca, parece que é difícil só para mim, e você entrar no quarto assim, ou no quarto eu falo na sua intimidade, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, você entrar no seu lugar com Deus assim para orar, parar, e fazer assim, não vou falar nada, quero só a tua presença. Aleluia. Fica ali 1 hora. Estou falando coisa de 5 minutinhos não, viu? Estou falando coisa de 1 hora. Mesmo com Deus não tem tempo, mas a gente anda no tempo. Então a gente às vezes demora nesse processo de sossegar o coração. Às vezes demora a poder colocar, apagar o fogo do nosso coração. Para apagar o fogo da nossa ansiedade. Então entra no quarto, para, senta e fala assim, não vou dizer nada. Só quero escutar o Senhor. Às vezes é mais rápido do que você pensa. Às vezes demora.
Porque não tem a ver com ele, tem a ver com a gente. Se vai ser demorado ou rápido, depende do tanto que a gente criou a habilidade de sossegar o nosso coração. E aí, quando a gente entra nesse lugar, qualquer coisa que acontecer na nossa vida traz paz. Qualquer direção que Deus disser é a vontade dele. 8:10. E para encerrar pela última vez, uma vez Paulo recebeu uma direção de Deus de que ele iria para Jerusalém, e está no livro de Atos isso. Você pode procurar lá e ler. E no caminho para Jerusalém ele passou em Éfeso. Aí um profeta chegou, chamado Ágabo. Chegou ele e disse assim, olha, prendeu as mãos dele, prendeu os pés dele, como um ato profético. Disse assim, isso vai acontecer com você se você for para Jerusalém. Sabe o que Paulo disse para ele? Paulo disse, eu sei. O Senhor falou para mim, você é um profeta de Deus, é exatamente isso. Mas isso não me causa medo, nem me causa espanto, porque eu sei que essa é a vontade dele. Então, quando Deus deu uma vontade, uma direção para você, até as coisas que parecem loucas para o mundo, até coisas que podem parecer que vão levar para um caminho de morte, não vai, porque não vai ser uma coisa inútil. Vai ser dentro da direção dele. Então, Paulo sabia que ele ia morrer. Paulo sabia que ele precisava ir para Roma. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia qual era a vontade do Pai. Quando teve o naufrágio, depois que estava indo para Roma, que parecia que todo mundo ia morrer desesperado, ele falou, não, ninguém vai morrer aqui porque o Espírito Santo falou comigo. Então, eu orei por vocês e ele vai salvar todos. Porque eu sei que a vontade dele é que eu chegue em Roma. Então não vai ser uma tempestade, um naufrágio, não vai ser uma víbora que vai uma cobra que vai morder a mão. Nada pode impedir você, quando você está andando dentro da vontade dele. Além de não ser impedido, as coisas que vocês fizerem não serão coisas inúteis. E qualquer coisa fora da vontade dele se torna inútil. Amém, queridos? Aprendemos hoje algo? Se coloque em pé. Glória a Deus por isso. Amém. Coloque seu coração em Deus. Sua vontade. O coração é vontade. Feche seus olhos e tenha vontade de estar com Ele. Quando eu falo assim, coloque seu coração em Deus, é isso. Feche seus olhos e coloque a sua vontade nele. Senhor, estamos aqui, Pai. E nós temos entendido nesses dias que o que mais importa é a tua vontade. E se o nosso coração, Deus, está inquieto por alguma coisa, assim como Jesus falou para a tempestade naquele dia, tempestade, aquieta-te. Eu falo para os corações inquietos nessa hora. Coração, aquieta. Procura descobrir qual é a vontade do Senhor. Entra em intimidade com Ele. Aquieta. Aquieta os corações agora. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, aos amados, Ele dá enquanto eles descansam, enquanto dormem, enquanto estão na Tua presença. Que é o Senhor que dá o descanso. Pai, nós agora, em nome de Jesus, colocamos todas as nossas vontades diante do Senhor. Todos os planos, Senhor, que nós temos, tudo aquilo que nós intentamos, ou as coisas que nós planejamos e que não deram certo, Senhor, que nós estamos parecendo que estamos empacados com alguma coisa, colocamos a nossa vontade na Tua presença, Deus. Lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade,
Lançamos sobre o Senhor toda dúvida, lançamos sobre o Senhor toda frustração, lançamos sobre o Senhor as nossas vontades, lançamos sobre o Senhor tudo aquilo que nós queremos, lançamos sobre o Senhor todos os nossos sonhos também, lançamos toda a nossa vida sobre o Senhor e te dizemos: toma, Senhor, segura, porque tudo que eu quero é descansar na tua vontade. Que a tua vontade, Senhor, seja estabelecida em nossos corações. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, nas nossas vidas, assim como ela já é estabelecida plenamente no céu. Que a tua vontade para as nossas vidas, que a tua vontade para a vida de cada irmão aqui, que a tua vontade para a minha vida, que a tua vontade para esse ministério, que já foi estabelecida no céu, que ela se cumpra, Senhor, em nome de Jesus. Que nós queremos andar debaixo da tua vontade, queremos andar debaixo do teu direcionamento, queremos andar debaixo da tua direção, queremos andar debaixo do teu amor, nós queremos andar debaixo da tua palavra, porque somente a tua palavra é a verdade que direciona as nossas vidas e nós não queremos fugir dela. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Muito obrigado, Senhor. Por isso nós colocamos diante do Senhor cada família representada aqui nesta noite. Então, cada família, Senhor. O Senhor sabe qual é a vontade que existe dentro de cada família. Mas eu oro primeiro por aqueles que têm sido estabelecidos como principal de cada família representada aqui hoje, seja homem ou mulher. Que essa pessoa tenha o discernimento da tua vontade em relação a cônjuge, em relação ao esposo, à esposa, em relação aos filhos. Oramos por cada família desta igreja, Senhor, para que seja estabelecida a tua vontade. Porque nós sabemos que a tua vontade é a melhor. Tudo aquilo que o Senhor tem intentado no teu coração em relação à prosperidade de cada família, seja liberado em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem intentado no teu coração, que seja a tua vontade, sobre o ministério de cada família desta igreja, seja liberado em nome de Jesus. Qualquer artimanha do inimigo, qualquer desavença, qualquer briga, qualquer afastamento, qualquer distanciamento, qualquer mágoa, qualquer falta de perdão, que são coisas que estão fora da tua vontade, mas que aconteceram, que acontecem nas famílias desse ministério, que seja quebrado em nome de Jesus. E que a tua vontade, o teu amor, a comunhão, a unidade, aquilo que está no teu coração, seja estabelecido, Senhor, em cada família. E nessa família se chama a Igreja Cristã, Palavra da Verdade. Oramos pelo estabelecimento da tua vontade, Senhor, em nossas vidas. E nós já te louvamos por isso. E nós já te agradecemos. E ao Senhor toda a honra. E ao Senhor toda a glória. E ao Senhor todo louvor e majestade. E ao Senhor todo o amor do nosso coração. Porque a nossa vontade agora é te adorar. A nossa vontade agora é estar na tua presença cada vez mais. E que cada vez mais cresça em nosso coração a vontade de buscar momentos a sós com o Senhor, de buscar intimidade com o Senhor. Não para pedir coisas, mas a vontade de estar na tua presença e desfrutar do teu amor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que nos alimentou. Muito obrigado pela tua unção que fluiu neste lugar, nesta noite. Muito obrigado pelo teu propósito que a cada dia tem sido construído neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Senhor.